Você deve ter visto os casos de alunos que sempre tiravam mais de 900 na redação do Enem e que em 2025 receberam uma nota bem mais baixa, 740, 760 pontos. Foram tantos relatos nas redes que os estudantes começaram a suspeitar de uma mudança nos critérios de correção dos textos. O INEP disse que não, que a banca foi a mesma e as regras também. Mas, segundo documentos sigilosos aos quais o G1 teve acesso, em entrevistas com corretores, alguns critérios mudaram sim, e depois da aplicação da prova. Vou explicar aqui para vocês ponto a ponto, mas antes um contexto importante. Pela primeira vez, o SISU, que seleciona alunos para universidades públicas, passou a aceitar notas das últimas 3 edições do Enem. Ou seja, quem fez a prova pela primeira vez em 2025 e supostamente foi afetado por essas mudanças, está concorrendo com os participantes de 2023 e de 2024. Bom, de fato, como o INEP disse, o órgão responsável pela correção foi o mesmo nesses 3 anos, o SEBRASP. E todo ano os corretores passam por treinamentos online e presenciais para eles entenderem quais vão ser as regras da correção. Como que isso é estruturado? A redação vale 1000 pontos, 200 de cada uma das 5 competências. E dentro de uma competência, a pessoa pode ocupar o nível de 0 a 5. Isso tudo está estabelecido num documento que chama grade de correção. Ele é confidencial, não é divulgado nem para os alunos nem para os professores, só para os corretores. Essa grade que dá detalhes de cada competência era igual em 2023 e em 2024, mas ela mudou em 2 aspectos principais em 25. Na competência 4, sobre o uso de elementos coesivos, como além disso, consequentemente. Antes, a orientação era bem mais precisa. Para ficar no nível 5, o aluno precisava usar pelo menos 2 expressões na passagem de um parágrafo para o outro, e pelo menos uma dentro de cada parágrafo. Em 2025, isso ficou bem mais aberto. Era assim, presença regular de elementos coesivos, nível 3, constante, nível 4, expressiva, nível 5. Critérios que, para os corretores, ficaram mais subjetivos. E B, na competência 5, que vem o principal, proposta de intervenção sugerida pelo aluno. Ela sempre precisou ter agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Como, por exemplo, cabe ao Ministério da Saúde elaborar uma política pública X com objetivo tal, por meio da iniciativa Y, e aí uma explicação. Como era antes? Cumpriu 3 desses itens? Nível 3. Cumpriu 5? Nível 5, 200 pontos. O que mudou? Mesmo que o candidato tenha escrito uma proposta com 4 dos 5 itens obrigatórios, se ele não colocou o elemento ação, só vai obter no máximo 80 pontos nessa competência. Ou seja, um erro que antes custava uma perda de 40 pontos passou a custar 120. Isso tudo foi avisado nos treinamentos de fim de novembro, depois da aplicação das provas. Para muitos corretores, essas mudanças não ficaram claras. E um terceiro aspecto que pode ter influenciado nas notas, o repertório de bolso. Desde 2024, o INEP vem combatendo aquela prática de decorar frases prontas de algum filósofo, de algum escritor e usar em qualquer tema. Alguns são clássicos, Bauman, John Locke, e nos treinamentos o que foi ensinado é: tudo bem usar essas citações mais comuns, desde que seja de forma produtiva, ou seja, que tenha realmente a ver com aquele tema. Só que nos bastidores, alguns corretores comentaram que, se vissem esses nomes mais batidos, já iam descontar pontos sem nem analisar. E aí entra mais uma questão: as condições de trabalho dessas pessoas. Em média, elas ganham R$3 por texto corrigido. Elas leem de 100 a 200 textos por dia, com produtividade monitorada. Às vezes, elas não conseguem contato com o supervisor para fazer uma pergunta. Isso tudo vai afastando os profissionais. Os que ficam formam um grupo bem heterogêneo. Alguns são mais experientes, já estão mais acostumados, outros estão estreando nesse trabalho agora e eles naturalmente vão ter mais dúvidas. E aí, com mudanças em cima da hora, eles só ficam mais confusos. Isso tudo aumenta o risco de uma parte dos alunos ser avaliada por um critério e outra por outro. Mas como a vista pedagógica ainda não foi liberada, não dá pra gente cravar que determinada redação mereceria outra nota. Também não é permitido entrar com recurso, então não dá pra saber. O que a gente tem hoje são documentos exclusivos que mostram que houve sim mudanças de 23 e 24 em relação a 25. E elas podem ou não explicar a queda nas notas de alguns estudantes. A reportagem completa, com mais detalhes, prints e depoimentos, está em g1.com.br/educação.